Faltou um 6. Então, são 3 6, 5 e meia. Eu preciso 4. Ok, gente, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder conversar um pouco sobre o coach sistêmico, um caminho de conquista através do ser, para tirar possíveis dúvidas sobre a programação, sobre o conteúdo, sobre a forma de trabalhar. E no finalzinho a gente vai trabalhar um pouco, fazendo uma correlação com o processo de certificação junto ao ICF. Então a gente vai estar fazendo esse alinhamento aí com vocês. A proposta Leda vai estar apresentando, que hoje eu estou com voz tá clara, rachada e monstro, então do jeito que eu estou com essa gripe, tá horrível. Leda vai estar conversando com vocês, se precisar eu vou fazer algum aporte. E a proposta é, se alguém tiver alguma questão que precisa ser respondida na hora, dá uma entrada e pergunta, ou senão ao final a gente vai fazer aí uma roda de conversa para poder fazer um alinhamento e esclarecer possíveis dúvidas ou possíveis detalhes que você esteja interessados. Combinado? Então, beleza. Ledinha, precisa só criar um código para você falar para eu mudar de slide. Ah, tá bom. Esse aqui tá bom? Não, tá ótimo. Então tá bom. Então, o código é esse aqui, ó. O quê? O código é esse. É assim, tá bom. Ok. Então, mais fácil, você vai virar. Seguiu o código. Hã? Seguiu o código. Então. Não, mas não é agora, seu Roberto. Viu, Bob? Eu só dei um símbolo. Ok. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Tem uma pessoa que eu não conheço, é quem está do ladinho da Ana, eu acho. Washington, boa noite. Então, eu agradeço ao Bob por vocês, a Ana e a Gabriele, por estar fazendo esse encontro. É a primeira vez que eu vou fazer, dentro de um enquadro, falar do coach sistêmico. Já fiz de outras formas, para apresentar em congressos online, mas dessa forma é a primeira vez. E tudo a primeira vez é a primeira vez, né? Então, eu vou me organizar para falar sentada, que não é uma coisa para quem já me conhece, né, Andréa? Não é fácil. Eu gosto muito de falar andando e circulando, mas vou fazer o possível. Se eu levantar, você já sabe, eu não consegui. Então, Olha, tá joia. Então, tá bom. Então, coach sistêmico, né? Um caminho de conquistas através do ser. Ele, na realidade, surgiu em 2009 com esse nome. Mas antes dele surgir com esse nome, eu já fazia um trabalho de acompanhamento, quer em grupo, quer individual. Eu simplesmente não chamava de coach. Eu chamava de acompanhamento grupal, individual, e tinha sempre o nome do projeto que era solicitado pelas organizações, né? Ou pelas pessoas porque queriam um trabalho pontual, digamos assim, porque eu também sou psicoterapeuta. Por volta de 2009, meus próprios clientes me pediram, nas propostas que eu fazia, que eu pudesse estar colocando que o trabalho era um coach. E eu fui olhar porque esse pedido, né? Foi exatamente quando o boom do coach começou a chegar no Brasil, ou pelo menos na Bahia, né? Que é onde eu atuo mais especificamente. Foi aí então que eu fui entrar em contato com o que existia, um pouco do que existia de coach no mercado, e a partir daí o coach, o que eu fazia, que tinha outro nome, ainda não mude, Rô, por favor. Isso, obrigada.
foi então, a partir daí eu fiquei então chamando do coach, e aí coloquei o nome de sistêmico porque era das formas da gente trabalhar. Então, coach sistêmico porque todo o tema levado, a gente não olhava só dentro do sistema que ele pertencia. Por exemplo, um problema de nível profissional não era trabalhado só olhando o sistema profissional dessa pessoa, e sim o sistema social dela, o sistema familiar, o sistema da religiosidade dela, todos os sistemas da vida dela, especialmente aqueles sistemas que estavam mais linkados ao problema que ela trazia, né? Então, daí sistêmico. E o outro ponto era um caminho de conquistas através do ser. É a outra característica fundamental dessa abordagem. Ou seja, agora a gente já pode até passar. Era um caminho de conquistas através do ser, porque é o ser que está envolvido nessa história. Lembrando, a gente tem o ser e o humano. Eu até vou trazer aqui representando nessa garrafa. Nós temos o ser, tá vendo como ele é bem maior? E nós temos o lado humano, que é o bem pequenininho. Ou seja, segundo as neurociências, em especial, e os poetas, né, a exemplo de Raul Seixas, a mente inconsciente, a nossa mente maior, ela é muito maior do que a nossa mente menor, que é o nosso ego. Então, o nosso ego ele fica pequenininho diante da mente maior, 90 e 100. Então, na realidade, o que a gente faz dentro dessa abordagem do coach? A gente integra. Quem vem nos procurar é o ego, via de regra, que é aquela parte nossa que é consciente. Mas a gente escuta ele, escuta a demanda dele, mas a gente não fica escutando só a demanda dele. A gente tenta escutar e linkar, ajudar que ele possa linkar a demanda que ele traz, não só ao ego dele, mas ao ser dele. E na hora que ele linka os dois, a situação fica muito mais completa e mais sistêmica. Porque uma coisa, a gente não se separa, muito pelo contrário, a gente se junta. E a junção com o inconsciente, que é o nosso, eu chamo o nosso Google pessoal, ele tem muito mais condições de, junto com o ego, ir resolvendo e caminhando para encontrar a melhor solução. Então, as duas premissas que nos fez chamar de coach sistêmico, um caminho de conquistas através do ser, foi por conta disso. Ou seja, olhe o todo e, além de olhar o todo, junte as duas partes que você tem, que é a sua parte consciente, que é bem pequena e que a gente chama, via de regra, do nosso ego, que é a nossa mente menor, e o nosso inconsciente, que é a nossa mente maior, que tem uma vastidão de informações muito grande. E quando elas são linkadas, fica muito mais fácil a gente conseguir fazer essa travessia que a gente está vendo aí no slide, né? Essa travessia é sempre uma travessia solitária, porque cada um faz a sua, e apenas nós enquanto coaches, acompanhamos. Então, nós somos simplesmente acompanhantes dessa travessia. A gente vai do lado, algumas vezes vai atrás, nunca na frente, né? Então, essa é a travessia que a gente faz, e os pontos principais do coaching são esses. Ou seja, é como nossa vida é um quebra-cabeça, né? A gente normalmente traz uma ou duas peças desse quebra-cabeça que está cheio de nó. Só que para que eu possa desatar os nós, eu preciso ir montando esse quebra-cabeça. Porque muitas vezes uma questão profissional, ela está linkada a uma questão da história de vida dessa pessoa, do seu campo familiar, do seu campo morfogenético. Então, se a gente não for ajudar ela a ir buscar onde nasce essa questão, esse nó que já foram dados talvez tantos nós em cima, ele vai ficando cada vez mais duro de desfazer.
Então, à medida que a gente vai olhando todas as peças do nosso quebra-cabeça em relação a esse aspecto, quando a gente vê o todo por si só dá o caminho. É isso que a gente vem cada vez mais buscando. Só o fato, por exemplo, de estar expondo as partes de um quebra-cabeça, por si só, o cliente que antes só pensava, ficava falando, à medida que a gente vai colocando essas peças do quebra-cabeça com qualquer elemento, a gente pode usar pedras, pode usar objetos, pode usar aqueles, como é o nome? Aqueles coloridinhos. Me ajude aí, Bob. Que você usa tanto. Post-it? Isso, post-it, exatamente. Então, à medida que você vai objetivando o que necessariamente ele está trazendo, a solução vai começando a aparecer. Agora tem um slide. Ok. Liga não, que eu estou apanhando aqui. Eu ia falar Lego também, que é algum objeto que dá para trabalhar, não só o post-it. Aí eu uso de tudo. O que for possível, eu estou usando. Por exemplo, é porque aqui eu não posso nem demonstrar. Isso. Pode mudar? Pode. Essa aí é a visão do todo, que é a visão sistêmica. Oi, Maria. Oi, Ledinha. Oi. Estou ouvindo. Então, que bom que você está aqui. Então, o caminho de conquistas através do ser. O que eu falei antes quando eu usei a garrafa, né? Nós temos uma das bases do coach sistêmico é a psicologia transpessoal, né? Então nós temos nosso sistema enquanto ser humano, ele tem essa configuração que é que a gente vai mostrar aí no slide. Então, a primeira configuração é o ser. Então nós temos um ser que é um estado de existência espiritual e humano. Essa parte é a dimensão do ser sistêmico e espiritual. Ou seja, a gente sabe muito pouco de quem a gente é. Então, nós, enquanto coaches, nessa abordagem, vai estar ajudando para que a pessoa possa aceitar e fazer um processo de ir se desvelando. O problema é apenas um convite a ele se desvelar, a ele se conhecer um pouco mais, a ele poder juntar as duas partes dele, que é a outra que Bob vai mostrar agora. Isso. Esse é o lado que todos nós conhecemos. A gente tem um nome, a gente tem uma identidade, a gente tem uma profissão, a gente tem uma família, mora numa cidade, uns moram em Campo Grande, outros moram em São Paulo, outros moram na Bahia, uns são advogados, outros executivos. Ou seja, essa é a parte que a gente conhece, que não chega nem 10 minutos de quem a gente... 10% de quem a gente é. Imagina, eu estou falando 10 minutos, que loucura. 10%. Então, essas duas partes, o problema vem do humano. Mas se eu ficar só focada no humano, o humano não vai conseguir resolver da forma melhor possível, porque ele fica rodando dentro dele mesmo. Então, é preciso sair da caixa do humano, sair do bloco do humano, para que ele possa acreditar que existe, que ele tem uma conexão, né? Assim como todos os nossos equipamentos têm uma conexão, essa conexão nos leva a uma parte que tem muitas informações que a gente não sabe, que eu costumo fazer o exemplo do nosso Google. Eu digo que nosso inconsciente, ele é o nosso Google. Então, como tudo que a gente precisa saber, a gente hoje em dia vai no Google para pesquisar, muita coisa é legal, muita coisa não é, mas enfim, a gente tem onde pesquisar. Da mesma forma que a gente tem hoje a tecnologia do Google, a gente tem uma tecnologia própria.
Nós temos um lado de 90% que sabe quem eu sou, que sabe quais os recursos que eu preciso para fazer o que eu preciso mudar na minha vida, para fazer o que eu preciso transformar na minha vida. Eu não uso porque não sei ou porque não acredito. Então, essa é um dos pontos chaves dessa metodologia. Essa compreensão do ser, para ficar cada vez mais clara para os executivos de preferência, a gente usa... Tem uma parte que eu não estou vendo, mas eu não sei se vocês também estão vendo. Conta das figurinhas. Eu estou em cima da luz da vela. Como é que eu tiro? Mas, enfim, outra imagem para a gente compreender essas duas. O nosso ser é comparado a uma luz do sol. Isso, agora melhorou, Bob, obrigada. O nosso ser é comparado à luz do sol, enquanto o nosso humano é comparado a uma luz de velas. Agora imagina, diante de uma questão, a quem que eu vou buscar me guiar? A quem que eu vou buscar luz? A uma luz do sol ou a luz de vela? A luz de vela ela pode apagar, né? No meio do caminho vem uma ventania e apaga. E a luz do sol não. A luz do sol a gente sabe que todo dia ela está presente. Quando não está presente nas nossas bandas, está presente na outra banda. No Oriente, por acaso. E essas duas configurações, elas têm 3 características. A primeira característica, você pode colocar aqui, Bob, é que o nosso ser, a gente já pôs as 3, tudo bem, pode deixar. Olha como ele roda bonitinho. Então, a primeira característica que diferencia um do outro é que o nosso ser conhece o nosso propósito. Ele conhece o nosso plano de vida. Apenas ele está inconsciente na nossa inconsciência. Mas ele conhece. Enquanto o nosso lado humano, ele conhece o plano de vida dentro da sociedade, da cultura que eu vivo, humana. Ou seja, o plano de vida de quem é advogado é esse, o plano de vida de quem é coach é esse, o plano de vida de quem é um psicólogo é esse, o economista e assim por diante. Para ser uma executiva é esse. Então, é um plano de vida adotado pela nossa cultura. Eu tenho que me vestir dessa forma, eu tenho que ter carro tal, eu tenho que morar em determinado bairro, porque esse é o ditame, é os mandatos da nossa cultura. Para eu fazer parte, eu tenho que me submeter. Enquanto o ser é propósito e é plano de vida dentro do seu propósito. Então, tem uma diferença bem grande. O outro, o ser se ancora na natureza da pessoa, nos seus dons e no seu talento. Enquanto o humano se ancora nas imagens idealizadas, o que é rentável. O que aconteceu aí, Rô? Você adiantou a estrada. Problemas técnicos. Eu estou vendo. Gabriela, não vou conseguir te atender, não. Isso aqui está difícil. Tá, mas deixa no último aí agora. Então, o terceiro ponto que diferencia um do outro é que, enquanto os valores essenciais de justiça, de respeito, de amor, os valores do humano e de aparência. Eu tenho que aparentar ser o que eu não sou necessariamente, mas eu tenho que aparentar ser o que a sociedade diz que eu preciso ser. Então, essa é a minha aparência que eu tenho que sustentar. Então, essas duas configurações, a gente procura integrar. O humano, ele não pode ser excluído, por menor que ele seja e por toda a confusão que ele faça. Inclusive, ele é muito bom
Porque a partir das confusões que ele faz, dos nós que ele dá, é que a gente vai acessar o nosso ser e junto com o humano a gente vai poder transformar os nós que o humano dá e poder trazer o ser para ser descoberto. Então, como uma professora nossa do Pessoa, ela dizia o seguinte, que a gente pudesse pegar o nosso principal problema que a gente tem e a gente pusesse ele no colo com muito cuidado, como se a gente estivesse botando um neném para ninar muito fofo e com muito cuidado. Porque o nosso maior problema é a nossa maior riqueza, porque é ele que vai nos ajudar a nos descobrir. Porque a gente vai precisar acessar o nosso ser, e acessando o nosso ser, a gente vai conhecer coisas nossas que a gente nem sabia que tinha. A força, a inteligência, a flexibilidade, a resiliência e outras tantas coisas, né? Então, essa é o humano é o nosso grande parceiro para descobrir e acessar o nosso ser. Está todo mundo silencioso, Raul? Foi pedido, né, para ficar quietinha, né? Eu também, você não tem ideia, eu já dobrei as pernas não sei quantas vezes para poder conseguir ficar sentada. Já me mexi, já fiz um monte de coisa. Até aí, tudo bem? Então, ótimo. Então, boa noite. Oi, Desirê. Que bom você aí. Agora, Rô, acho que você pode passar. Você está voltando novamente para aquela que você já passou. Eu não posso passar aqui não, né, Rô? Não. Pronto, é essa. Então, a gente tem 3 pilares no coaching sistêmico. O primeiro é a gente ajudar as pessoas a acreditarem e a realizarem seus sonhos, seus projetos, e com as melhores soluções. E nesse aspecto existe uma grande mudança de paradigma. A gente pensa que a solução está fora. Então, a gente sempre vai buscar fora da gente o que a gente precisa. E aí vem a grande sacada, quando você trabalha junto em parceria com o seu. A solução está dentro. O outro pode até me ajudar a encontrar, à medida que ele faça boas perguntas, à medida que ele me dê um livro que eu possa ler, que possa me ajudar, mas só dá pistas. E às vezes a gente dá pistas sem nem saber quem essa é a pista. Mas a solução de tudo que a gente precisa resolver, transformar, vem de dentro. E a gente vai procurando fora e fica louco. E o processo de coaching, dentro dessa abordagem, é apenas acompanhar e ajudar para que ele encontre a solução dentro dele. E ele acredite nos sinais que ele recebe para que essa solução apareça. Porque ela vai chegando como quebra-cabeça. Um ponto aqui, um ponto acolá, um ponto aqui, um ponto acolá, até ela completar e a gente poder visualizar e fazer. O outro pilar, isso, é empoderar. Ou seja, é empoderar o nosso eu real, que é quem tem a verdadeira força para fazer acontecer. Porque o nosso eu egóico, ele não tem a força que o nosso eu real tem. O nosso eu do ego, ele é muito mais de aparência. O nosso eu real, ele tem uma força que não tem cultura que possa comprimir, a não ser que a pessoa faça o voto de seguir a cultura. Se ele não tiver encaixotado na cultura, muito preso, ele consegue, então, sair e respirar dentro do seu poder real.
Porque o poder real, ele realmente é constituído dos talentos de cada um, né? O talento que você tem, o dom que você tem, o desejo que você tem, aquele desejo interno que vem de dentro de você. Todo mundo pode lembrar agora de uma situação onde a vida dizia o seguinte: vá por aqui. A vida, a cultura da vida, né? E você sentia que aquele não era o caminho. Mas como pode? Eu não vou para cá, que é um lugar totalmente diferente. Mas o seu coração, o seu ser, uma voz interna, a sua intuição, só pede para você ir para cá. Quantas vezes a gente não escuta a intuição, nem tchum, vai para o lado que a cultura mandou, se ferra, desculpa a expressão, quando na realidade a sua intuição, que tem uma visão muito maior, já tinha lhe dado a dica. Quantas vezes a gente deixa de seguir a intuição porque ela diz uma outra coisa que eu não valido, até porque muitas vezes não é igual ao que a nossa cultura fala. Então, cada qual tem um resultado a partir do que acredita, né? Diz que a gente não é o que é, a gente é o que pensa que é. Então, e o terceiro pilar é transformar. Transformar o quê? Bem, se tudo que eu preciso está dentro de mim, toda ajuda que eu preciso está dentro de mim, eu sou empoderada a partir dos meus próprios talentos, da minha própria condição, do meu poder real, aquilo que efetivamente eu tenho, né? E não o que o outro tem ou o que a sociedade tem. Então, eu preciso apenas, para conseguir a conquista que eu desejo, transformar os nossos, que são exatamente as crenças. Em todo o processo de coach aparece essa maravilhosa parte que é o que é para a gente transformar. E aí tem uma coisa muito interessante que a gente, no decorrer desse caminho, a gente faz, que os nós que a gente veio transformar nessa vida são exatamente nossos caminhos de cura. Então, ao invés da gente tratar eles com muito desgosto, com muita raiva e com muita exclusão, a gente, muito pelo contrário, ele é difícil, ele às vezes dói, ele às vezes deixa a gente mal, deixa a gente triste, mas é exatamente eles é que vai nos mostrar o que é que eu tenho de distorção no meu pensamento que faz com que eu crie aquela situação. Então, no fundo, eles são bons. Eles só doem, é como um parto. Quem tem a opção de fazer um parto natural vai ter que sentir contração, vai ter que sentir muitas dores, não pode ter, não sabe qual é a hora certa do neném nascer, mas a gente sabe que está fazendo uma travessia. Ou seja, cada crença que a gente descobre, que a gente vai transformando devagarinho, a gente está fazendo um parto. E depois do parto tem que olhar bem o que foi que a gente pariu, para que a gente não faça um outro filho com o mesmo nó, digamos assim. Então, esses são os pilares que a gente trabalha. Acreditar em si e transformar os crenças que são os nossos aliados para que a gente possa viver melhor do que o que a gente vive. Então, agora como é que a gente faz? Aqui até agora foi dando uma geral, né? Aqui agora a gente vai ver um pouco como é que esse caminho acontece. Então, o primeiro ponto é o seguinte, digamos que aqui está o nosso desejo. Aqui está o nosso desejo. Então, à medida que a gente for tendo clareza do desejo que o nosso coach traz, uma das coisas importantes é ajudar ele a identificar aonde esse desejo está ancorado. Se está ancorado no nosso ego, gente, eu não sei trabalhar sem pegar nos objetos. Então, se ele está ancorado no ego, todo mundo está vendo aqui? Sim. Se está ancorado no ego, ele tem vida curta. Um desejo ancorado não envolve.
Será que o Bob Bob tá gripado, Leda? começou a gripe e não quis tomar remédio? Ixi. Pronto, Bob? Então, se esse desejo está ancorado no ego, ele tem vida curta. Ele fica parecendo um desejo de criança. Consegue um brinquedo, brinca, depois já não liga mais. Então, os desejos que são ancorados no ego, eles são ancorados muito mais numa base que não tem sustentação, não tem plenitude. Mal celebro, já quero outro, porque não satisfaz. Agora, se o desejo for ancorado no ser, na parte minha, que é mais plena, que tem a ver com o meu plano de vida, que tem a ver com o meu propósito, que tem a ver com os meus talentos, isso sim, está linkado ao propósito, tem uma sustentação muito maior. Então, esse é um outro ponto de largada. Logo isso a gente precisa identificar qual é o desejo e aonde ele está ancorado. Se o desejo está ancorado no ego, é muito complicado dar seguimento ao trabalho. É preciso fazer uma reflexão na medida do que o cliente pode se dar conta, para que ele possa saber se ele quer continuar investindo ou não. Nesse momento, muitas vezes, os desejos são revistos. Eles se dão conta, muitas vezes, que esse desejo não é deles. É do pai, é algo que o pai queria que ele fizesse, é algo que a mãe ou o irmão, porque o irmão mais velho fez, ele quer fazer, ou então porque esse é os amigos, esse é o caminho dos amigos que ele gostaria de também fazer igual. Ou seja, não é dele. E o que não é nosso, não é nosso. É mais ou menos assim, eu vim para dar manga e quero dar abacaxi. Nem vou conseguir dar manga, porque não quero, e também não vou conseguir dar abacaxi. Aliás, nem combina, né? E aí, Bob já botou outro pedaço. Aí você botou de vez, Bob. Pronto, depois desse... Nossa Senhora, voltou muito. Nossa Senhora, voltou tudo. Então, deixa Nossa Senhora do lado, Rô. Pronto, caminho, largada. Eu acho que agora é o próximo. Bem, passado o momento de identificar o desejo e saber onde ele é ancorado, o caminho, o que a gente faz no caminho, né? A gente agora começa a fazer o mapeamento do caminhante. Ou seja, a gente tem algumas ferramentas para que a gente possa ajudar o caminhante a se dar conta de quem ele é. De quem ele é enquanto personalidade, de quem ele é, como está a vida dele, de quem ele é, que recursos ele tem, que desejos. Aí tem um monte de bolinha, Rô. Tem os desejos, as estratégias de personalidade, o campo morfogenético, porque a gente sabe da influência poderosa do campo familiar, né, que é o que a gente chama o campo morfogenético, as crenças que ele tem. Então, tudo isso a gente vai levando em consideração, porque tudo isso, basicamente, tudo isso se enquadra numa única palavra. O que eu trouxe de crença? Porque uma crença é algo cristalizado. Então, tudo que é cristalizado é como se fosse uma foto da época da Kodak. É uma foto fixa que eu tirei lá atrás, que às vezes quem tirou não foi nem eu, foi a minha avó, foi a minha bisa, foi a minha tataravó, e ela vem se perpetuando essas fotos. E eu continuo com essas fotos, tendo elas como crença.
Então, toda crença é uma distorção de uma realidade com base no fato que aconteceu lá atrás. E eu carrego sem ter consciência que estou carregando. E essas crenças, elas ficam tão presentes no nosso campo e no nosso corpo que elas criam as novas realidades. Então, eu continuo. Se minha avó fez assim, minha bisa fez assim, minha avó, minha mãe, eu estou fazendo assim, e a minha filha vai fazer assim. Se a gente não muda essa forma, né? Então, basicamente, desejo, estratégia de personalidade, campo morfogenético, tudo isso são exames que a gente faz para que ele possa identificar quais são as crenças que estão impedindo que ele dê o salto para conseguir o desejo que ele quer. Basicamente é isso. Esse é o caminho que a gente faz para que ele tome consciência e queira transformar, né? Porque vai exigir que ele queira. Porque também, se ele não quiser, a gente não pode transformar por ele, nem tampouco mostrar o caminho. Agora, aí, nós temos uma outra ajuda muito grande, e também ajuda a mapear a pessoa, por conta de ser uma abordagem também da linha transpessoal. A gente procura ver e sistêmica, que são as duas bases metodológicas que a gente usa no coach sistêmico. Então, nós somos um ser multidimensional. Eu uso sempre a questão da mão, para mostrar que a gente tem, no mínimo, 5 dimensões. A primeira, que já colocou aí, é a mental, que é a nossa mente, cérebro esquerdo, neocórtex. Eu sempre faço uma correlação que o nosso neocórtex, nosso mental, é como se fosse o HD do nosso computador sem internet. Então, imagine se a gente fosse viver a vida apenas com o HD do nosso computador. Como é que seria a nossa vida? Já pensaram? Solitária. A gente iria poder fazer pesquisas e buscar lá fora que o nosso HD não tem? Como a vida seria sem graça, né? Então, o nosso mental, neocórtex do cérebro esquerdo, ele é basicamente um computador com HD. Aí vem o emocional, que é exatamente o nosso lado direito, que ele é muito mais expandido, ele é muito mais emotivo, é sensação, é corpo também, né? Embora a dimensão corporal é a dimensão material. Então, pela dimensão corporal, não só do nosso corpo, mas a dimensão material do que eu tenho na minha vida, me diz quem eu sou. Não só o corpo, mas a casa, o carro, o equipamento que eu uso, as roupas que eu uso, a forma como eu me apresento, tudo isso diz quem eu sou. Mental, emocional, corporal, o próximo é espiritual. Eu costumo dizer, especialmente para os executivos, que eles têm uma grande sobrecarga, digamos, de responsabilidade. E aí eu sempre pergunto para eles, me conta uma coisa, vocês saem sem celular? Não, Leda, claro que não. Se por acaso um dia eu saio, volto imediatamente para providencio pegar. Não existe essa possibilidade. Deixa o celular descarregado à noite, esquece de carregar? Não, isso não existe, essa possibilidade. Ok. Então, porque um computador sem uma internet, ele não acessa as informações que estão espalhadas no mundo para eles acessarem. E aí eu faço a correlação, que o nosso espiritual é como se fosse a nossa conexão, né? Onde a gente paga para ter uma conexão no celular, no computador, para que a gente acesse todos aqueles aplicativos que nos dão informação. É exemplo de quê? Quais seriam os aplicativos que a gente não gostaria de abrir mão? Me contem isso. Quais são os aplicativos? 5 aplicativos que vocês não... Cada um me diga um, que vocês não abrem mão. Máquina fotográfica. Fotografia. WhatsApp.
e-mail. Oi, Márcia. Oi. Qual é o outro? Eu nem sei o que é isso. Conte o que é. Eu não conheço. Ah, tá. É bem mais privado. O Zoom, que a gente está usando agora. Exatamente. Mas o Zap apareceu, né? O Waze também. Então, eu digo sempre o seguinte: imagine quando se eu abro mão de todos esses aplicativos no meu dia a dia. Se eu não tiver a conexão, eu não posso acessá-los. Então, a nossa conexão, a gente só tem uma conexão externa, porque internamente a gente tem. De pronto, eu vou lembrar só de um elemento que a gente tem no corpo que faz a conexão. A gente tem uma medula, que é aquela parte que começa logo depois do cérebro, é um fiozinho que está na nossa coluna, a nossa medula espinhal. Dentro dessa medula existe um líquor. Dentro desse líquor existem várias e várias substâncias. Uma delas é chamada sílica. E para quem é da tecnologia sabe, Vale do Silício, Califórnia, é um recurso, é uma substância que ajuda a gente a fazer as conexões, a transmitir dados. Nós temos isso dentro de nós. Então, a nossa sílica é uma das nossas formas de conexão. Não vou entrar em detalhes, mas a pineal é outra, que fica aqui, essa glândula que fica aqui. Então, nós temos no nosso corpo alguns recursos onde a gente faz a conexão instantânea, sem pagar provedor, sem pagar as conexões lá fora. Né? Então, mas a gente faz isso na tecnologia, mas não faz conosco. Então, a gente tem a nossa conexão que nos dá a intuição, diz, não vá por aqui, que você não é o melhor caminho, vá por aqui, mas você não escuta. Porque a sua guerra interna, a nossa guerra interna é tão grande, o barulho que a gente faz é tão grande, é uma fala de um lado, uma fala do outro, é uma briga interna que a gente tem, que a gente não escuta quando a nossa conexão nos traz uma dica, nos traz uma intuição, nos traz um insight. E aí a gente fica desconectado. Então, muitas vezes, quando eu peço aos executivos que vão mapear isso aí, muitos deles colocam o espiritual e o emocional quase que debaixo do tapete ou debaixo da mesa. Eles usam muito o mental, claro, o corporal, para poder ter o dado real e o social. Mas a parte espiritual e a parte emocional, via de regra, é bem mais afastada. Então, esse é um recurso que a gente trabalha o tempo todo no sistema, para que cada um possa reconhecer, a partir dos seus 5 dimensões, todas as informações que o nosso inconsciente tem para nos dar. Agora, é preciso que o ego aceite. Por isso que a nossa primeira ação é parceria entre os dois. Parceria. Um e o outro somos um. Essa é a nossa grande parceira, os dois. E aí, Bob? Aí nós temos 3 grandes desafios. Tem um desafio embaixo, né, Bob? Não é esse. Você pode desclicar o que você acabou de clicar? Pode dar o primeiro e o segundo. Pronto, até aí. Nesse caminho, a gente também conta com a escuta dos campos sistêmicos. Mais uma vez, como eu falei no início, né, a gente tem vários blocos, várias peças de um quebra-cabeça. E essas peças, elas precisam ir se linkando para que a gente possa escutar o que esses campos estão dizendo. Porque cada campo ele tem uma forma e tem um saber dentro dele.
Então, o que é que o campo sistêmico daquela pessoa profissional diz? O que é que o campo sistêmico familiar diz? O que é que o campo sistêmico afetivo dessa pessoa diz? Quais são o campo sistêmico da cultura, da profissão que tem? Ou seja, o campo sistêmico do corpo, da emoção, do espírito, do lado social, da esposa que ele tem ou do marido que ela tem. Ou seja, os campos precisam serem todos escutados. Se eles acharem espaço, eles falam. Falam através da fala, falam através dos sinais. Mas é preciso escutar e saber qual é o sinal que ele está dando. Agora, o mais difícil, que até hoje eu me bato, depois de tanto tempo tentando, Bob que o diga, que me acompanha mais de perto, a entrega do ego ao nosso ser. Exatamente o que a gente vai ver agora no slide. Eu poder entregar a minha luz de vela para ser conduzido pelo meu sol. A gente pensa que é fácil, mas é uma das coisas mais difíceis. Por mais que a gente saiba que o nosso ego é desse tamanho, mas ele eu conheço. E aí eu me apego e não quero deixar com que ele vá na frente do meu ser. Mesmo sabendo que o meu ser é bem maior. Mas como ele me traz grandes desconhecimentos, eu, por medo, faço com que o meu ego tome a frente, tome a liderança da minha vida. E quanto mais eu ele toma a liderança, mais eu fico restrita. Como se eu estivesse literalmente sendo guiada por uma luz de velas. Como se literalmente eu estivesse, além de guiada por uma luz de velas, eu estivesse vestindo uma roupa de mergulho apertada em mim, com 2 números menores ou 3. E é assim que a gente vive normalmente. Por isso que a gente tem problema, por isso que a gente precisa de coaches para poder ajudar a gente. E o outro detalhe, que é super tranquilo, mas é difícil, porque a nossa cultura ocidental não tem esse hábito, é a escuta do silêncio. A escuta do silêncio é onde mora o ser. Se eu quero saber onde mora o meu ser, ele mora no silêncio. E além dele morar no silêncio, ele fala com uma linguagem que é bem própria. É a linguagem dos símbolos, dos sinais, da poesia, da música. Eu vou, inclusive, aproveitar a linguagem do ser e eu tive vontade, enquanto eu estava meditando, para aguardar esse encontro, eu queria contar para vocês, falar para vocês essa poesia. Tudo bem? A arte de ajudar. Espera chegar o pedido. Não te arvores a oferecer. Respira e deixa assentar. Assentado, caminhe juntos, deixando o ser conduzir. Ele sabe aonde chegar, os caminhos a seguir, em direção às conquistas. E olha com bons olhos, ele seguir conquistando-os, conquistando-as. É esse mistério desse ser, que não é tão misterioso assim. Ele é muito mais desconhecido. E com tudo que a gente está vivendo agora, nesse mundo de consciência ampliada, a gente vai precisar de desvelar cada vez mais. Eu pergunto normalmente aos grupos se a gente não tivesse aprendido as vogais, a gente estaria aqui hoje fazendo o que a gente está fazendo?
Quem estaria aqui se não tivesse aprendido as vogais? Ninguém. Mariazinha, você estaria? Oi, Ledinha. Você não estaria, não, né? Positivo, estou aqui. Atenta. Você estaria aqui se não tivesse aprendido as vogais? Provavelmente outros símbolos teriam acontecido, Leda. Não sei, outra forma de linguagem Mas não certamente as teria. vogais. Não, poderia ser outras formas de se comunicar. Uhum. Então, As vogais ajudam na linguagem que a gente tem hoje. Se não tivesse essas, poderiam ter outras. a gente não estaria usando essa linguagem, Sim, realmente. E e vem o seguinte: se a gente não conseguir a linguagem dos 5 dimensões, aprender a lidar, a conversar, a decifrar as nossas 5 dimensões, a gente não vai conseguir estar presente em outras tantas situações que estão por vir na nossa vida, no nosso planeta, no nosso universo. Essa é o que cada vez mais a gente começa a observar. Porque é a forma que a gente tem até hoje de dar um espaço muito grande ao nosso cérebro mental, que é o nosso neocórtex, e a nossa matéria, que é o corpo, e o nosso contexto social. Se a gente não agregar o emocional e não agregar a nossa dimensão espiritual, possivelmente a gente vai ficar com muita restrição para seguir e compreender muita coisa que está por vir. Esse é um pensamento que me ocorre, que eu faço sempre que eu posso no meu caminho, uma reflexão. Não sei como é que fica isso para você. Então, escutar o silêncio e depois chegar. Depois de tudo isso, é o momento da chegada. Nó desfeito, afrouxado, desfeito. Nos conhecemos um pouco mais a partir dessa chegada, dessa conquista. Há uma plenitude real de realização. Real de realização é ótima, né? Há uma plenitude muito clara dentro de nós, a gente fica feliz e precisa celebrar, porque a cada nó desfeito a gente porque não foi só o nosso nó que a gente desfez. Tem aquela história, quando eu consigo algo, eu beneficio todo o universo. Ou seja, quando uma folha cai aqui no Nordeste, ele a beneficia todo o universo, né? A questão de nós somos todos um, estamos todos um no mesmo lugar, na mesma condição, em termos de universo. Então, quando uma pessoa consegue desfazer um nó, toda a galera que tem aquele mesmo nó que ela, que são o bloco daquele nó, vai ser beneficiado, não só a nossa família, não só os nossos amigos. Essa é a noção que a gente chama do holograma, ou seja, a gente está todo junto. Um transforma todo o grupo que faz parte através do campo mórfico que existe e faz com que a gente se encontre com as pessoas que têm os mesmos defeitos ou as mesmas qualidades. E aí, quando a gente celebra, a gente agradece. E quando a gente agradece, a gente faz a nossa grande plano para sustentar essa conquista e, a partir dela, conseguir fazer outras tantas, porque agora a gente já aprendeu o caminho. Vocês não têm ideia como é difícil falar sentada, viu? Então, perguntas? Eu imagino, Ledinha, ficar sentada. Ficar o quê?
É falar sentada. Imagine eu sentada, já o que eu pude. Eu tô com minha câmera bichada, não consegue, deu tilt. Então, pergunta, gente. Então, é uma caminhada que normalmente a gente faz por um ano, distribuído em 5 workshops, né, Bob? Uhum. Distribuído em 5 workshops presenciais, conosco, comigo e com o Bob. Só que esses 5 encontros presenciais são apenas encontros para a gente tratar determinadas questões juntas. Mas a estrada, o caminho começa desde quando você deu o sim, onde você já começa a pré-tarefa para se preparar para chegar o dia da partida com todos. E o processo continua mesmo quando a gente não está presente nos workshops, porque através dos grupos de estudo e através do seu próprio processo. Ou seja, durante toda a caminhada do coach, você vai identificar um tema para você trabalhar, para que você aplique tudo aquilo que você está estudando no seu tema, junto com seus colegas, né? Então, a caminhada ela começa no dia que você dá o sim para entrar nessa estrada. E quando ela termina, nunca. Porque quando você terminar um curso, você termina todas as tarefas. Como ele. À medida que você faz essa escolha, você passa a pertencer a esse campo, que a gente chama de um campo de sabedoria, como existem vários campos. Então, você com a senha desse campo, você vai poder acessar não só a minha, a Bob, ao grupo com quem você fez a caminhada mais direta, para que você possa literalmente continuar tendo acesso a esse campo de sabedoria que vai poder estar lhe ensinando cada vez mais a como você fazer contato com o seu ser. Se você não fizer contato com o seu ser, você não ajuda os seus clientes a fazerem contato com os seres dele. Então, é uma coisa que você não vai parar mais. Por exemplo, eu estou indo agora em janeiro, depois de tantos e tantos que eu já fiz, para um aprofundamento de silêncio. Porque se eu não aprender a fazer silêncio, eu não consigo aplicar essa metodologia. Mas, do lado programado, é um ano, com 5 encontros. Agora eu deixo que Bob diga o resto, que ele já botou aí. Aí tem as datas, né, tanto de Salvador como de Campo Grande. Alguém tem uma questão até aí? Gostaria de perguntar algo? Então, se está em silêncio, deixa eu voltar aqui. Na verdade, esse programa ele favorece o que está nessa coluna central em verde para o processo de certificação pessoal junto ao ICF. Tendo completado o curso, completando suas 6 horas de experiência prática após o início da formação específica como coach, pelo menos 25 dessas horas devem ocorrer dentro dos 18 meses anteriores à apresentação do pedido para a credencial junto ao ICF. E ainda são obrigados a ter um mínimo de 8 clientes e 75 horas de coaching remunerado. Pela ICF, é importante que o coach seja remunerado, ele não pode ser só pro bono.
e comprovar 10 horas de mentoria com pelo menos 3 horas individuais. E isso vocês vão poder comprovar, porque no programa a gente tem o quarto módulo, que é um módulo trabalhando a mentoria, e cada um tem 3 encontros individuais comigo no processo de mentoria, para poder atender essa demanda junto ao ICF. Quer dizer, então, ao final, você já tem como óbvio, tendo as suas horas, seu desenvolvimento, fazendo todo o processo, poder se apresentar junto ao ICF. E complementar aí com o teste, o CKA, né, caso de primeira credencial, pagar a taxa de $300 se você for membro, ou $500 se não for membro, dentro aí do prazo estimado de 4 semanas. Eu estou considerando aí o caminho a CSTH para você ser ACC, que é o primeiro nível de credencial individual. Existem os outros 2 caminhos, que eu acho que não vem o caso agora. E aqui tem o caminho para CTP, para PCC, que aí você tem que comprovar 500 horas, aí a demanda de pedido é muito maior pela ICF, comprovar 10 horas de mentoria, né, dentro desse processo, e submissão de 2 gravações de sessões de coaching. Então, tem que enviar para a ICF 2 sessões de coaching transcritas para poder avaliação, fazer o teste CK, pagar a taxa de $575 ou $775, e o prazo para resposta é de 14 semanas. Aí isso daí depois a gente explica com maior detalhe, mas é só para poder ter ideia. A agenda eu já tinha mostrado. E em termos de valores, está aqui. O valor de 9.080 à vista, ou 10 vezes 9.980. E o que a gente está fazendo é que quem efetuar o pagamento da primeira parcela, ou o valor à vista até 15 de 12, vai ter 5% sobre o valor pago, independente do outro desconto que está sendo colocado. Se alguém precisar negociar alguma coisa, nós estamos aí à disposição para isso. E aqui nós temos o contato, o e-mail e telefone de Leda, o meu telefone e e-mail, o e-mail e telefone da Gabriela, da Ana Paula, e esse logo aí do coach sistêmico na LM Desenvolvimento. Eu terminando, eu vou acabar a gravação, salvar essa gravação, e nós vamos baixar no site da LM. Assim que tiver baixado, eu aviso para vocês o link, tudo direitinho, para que outras pessoas possam estar acompanhando e se inteirando aí do que a gente conversou hoje, nessa noite. Basicamente, em termos de informações mais gerais, é isso, mas se alguém precisar de algum outro detalhe ou informação, por favor, estamos à disposição. Diga, Gabi. Eu vou tirar os slides aqui, que facilita para eu poder mexer aqui. Marcionila, você está aí, nem tinha visto que você estava aí, Marcionila, desculpa. Quer falar algo, Gabi? Deixa eu abrir seu mute aqui. Pois esse. Eu não estou conseguindo tirar o seu mudo, Gabriela. Não sei porquê. Cadê o que está falando? Não, Eu estou lhe ouvindo, Desirê. Como é que é? Tá. Óbvio que você já está ouvindo. Não entendi, Gabi.
Maria, Andréia, Marcionila, alguma questão, alguma pergunta? Isso, ela está falando, Bob. Ah, desculpa, eu não estou escutando ela. Desculpa. Então você responde, São dois Ledinha. momentos, Desirê. Eu não Primeiro escuto. momento é você fazer a formação. Fazer a formação significa você fazer todos aqueles 5 workshops, seu grupo de estudo, ter mentoria. E quando fizer tudo isso, você tem a certificação do curso de coach sistêmico ACSPH. Com isso, para isso você só paga 9.000 e alguma coisa, ok? Se você fizer o curso, aí você está habilitada para, junto com sua experiência de coach, no mínimo 100 horas de coach, juntar com essa certificação que você acabou de ter do curso, 100 horas de coach e um teste online no ICF. Quando você faz isso, esses 3 rituais, é para você se certificar como uma coach certificada pela ICF, ou como ACC, no caso, e se mais para frente como PCC, mais para frente como MCC. Então, são 2 momentos diferentes. Uma coisa é você ter uma formação certificada pelo ICF. Outra coisa é você ter uma coach certificada pela ICF. Ok? O que favorece você ter essa certificação junto à ICF é você fazer um programa acreditado pela ICF, que é o ACSTH. Esse é um programa validado pela ICF que favorece a tua certificação. Entendeu, Desirê? Dedinha, eu não estou escutando nada. Perfeito. Exatamente. Alguma pergunta a mais? Leda, faz um resumo do que disse Gabriela, porque eu não escutei e é provável que quem faz escutar a vida não escutou também. É provável. A Desirê perguntou sobre o pagamento do curso e aquele pagamento em dólar. E aí a Gabriela falou exatamente a definição de cada um. O curso, o pagamento do curso é para você ter um curso certificado pelo ICF, que é o que a gente está oferecendo. Uma coisa é você se certificar num curso que tem a certificação do ICF, ok? Então, ele sai como a CSTH, e que a partir daí ele pode atender, depois de umas 100 horas de atendimento, uma parte pro bono e uma parte paga, como
como profissional, ele pode, então, dar um outro passo, que é fazer sua acreditação pessoal na ICF. E aí ele tem a possibilidade de, com 100 horas, ir fazendo mais rituais de prova, ou mais uma outra mentoria com você, e sessão gravada, para que ele possa fazer acreditação como ACC, se acreditar como profissional no ICF. Como a gente é acreditado ACC, PCC, e no último grau é o MCC. Foi isso que a Ana falou. Que legal. Gabriela falou. Gabriele falou. Legal. Obrigado, Gabriela, pela ajuda. Muito bem. Alguma questão mais de alguém? Já estamos aí com 1h40. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou desligar a gravação, vou parar por aqui. Agradeço aí a presença da Marcionila, da Maria, da Andéia, do Washington, da Gabi e da Ana. E estamos aí à disposição para o que for necessário para maiores esclarecimentos. Eu agradeço. Obrigada pela participação. Gente, eu já fiz, né, o coaching sistêmico, né? O pessoal está me chamando aqui, mas não posso sair sem dar meu depoimento, né? Eu já fiz o coaching sistêmico, venho trabalhando, né, com essa metodologia de Leda, agora com o Bob, e assim, eu super recomendo, sabe? Eu acho que é um diferencial muito grande na vida de nós profissionais e na vida também das pessoas, né, que a gente atende, né, essa visão sistêmica, essa visão mais completa, né, que sai do mental, acho que traz muita informação e eu venho nessa caminhada aí com Leda já há algum tempo, né, e recomendo muito, 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 muito. Ok, Andréia, obrigado aí pelo depoimento aí, pelo comentário. Ele está devagar, pera lá. Oi? Agora era a Paula que estava falando. Obrigada, Andréa. Desculpa, Ana Paula, eu não estou escutando o Mato Grosso do Sul falar. Tem algum bloqueio? Tem algum bloqueio pessoal aí? Desculpa, Ana Paula. É o Paulo Rô. Posso responder, Bob? Pode, eu não escutei. Tá. Se eu falar qualquer coisa, estou chutando. Não, então, Paulo, é o seguinte, esse trabalho, ele acontece por volta de 1 ano, e o que concretamente ele tem? 5 workshops de 2 dias cada um. Então, nós ficamos em uma experiência intensiva por 2 dias, durante 5 vezes ao ano, onde a gente vê todo aquele programa. Além disso, vocês têm que pertencer durante também 1 ano a um grupo de estudo, no mínimo de 10 horas, onde vocês possam fazer práticas entre vocês e estudar entre vocês. Além disso, vocês têm 2 sessões de coach dentro da linha do sistêmico comigo, pessoalmente, quando eu for para aí. Além disso, vocês têm o tempo, me parece que são 2 sessões também com Bob, de mentoria, 3, desculpa. 3 sessões com Bob de mentoria.
além de sessões em grupo que ele faz via Zoom. Ele tem feito com o pessoal para ajudar as pessoas a se trabalharem mais. E essa é a parte, digamos, o esquema que a gente montou. Os encontros são presenciais. Os encontros virtuais por Zoom é apenas quando o Bob vai fazer a mentoria, depois de ter feito as mentorias presenciais. Ah, não, Salvador e Campo Grande. Olha, rapaz, eu quero viver até 100 anos e usar a bengala como charme. E eu ainda quero conhecer a minha bisneta, os meus bisnetos. É verdade. A minha neta mais velha tem apenas 11 anos e eu quero conhecer meus bisnetos. Então, eu não posso trabalhar muito em lugares, não. Eu não consigo. Eu estou brincando, Paulo. Tá bom. Vocês conhecem a DEP aí em Minas Gerais? Você conhece a escola da DEP em Minas Gerais? Ah, porque é uma escola que trilha um pouco esse caminho do sistêmico também. Ela está aí em Minas Gerais com a Ida Puxini, que tem um grupo grande com ela. É um caminho de autoconhecimento muito bom. Ele não tem a ver com, mas, por exemplo, eu aprendi muita coisa na DEP, que até hoje eu participo, porque ela dá muito recurso para a gente aprender a viver, conectado com o ser e o campo de silêncio. Certo? Eu passo, sim. Eu passo com o contato da DEP em Minas Gerais. Em breve, a gente vai para lá, viu, Paulo? Fique tranquilo. Obrigada, Paulo. Ele está pedindo melhoras para você, Bob. Obrigado, Paulo. Valeu, um abraço. Paulo. Obrigadão. Paulo. Tá. Agora, o duro foi fazer tudo isso sentada. É. Ele não, por mais que a gente pense que faz isso em um ano, mas é um caminho sem volta, se você realmente se sentir que essa é uma opção de trabalho para você. Eu agradeço a vocês. E tem um moço que está junto de vocês que eu quase não escutei a voz dele. Eu estou te vendo de banda. Isso, eu te vejo inteiro. Ah, dois no máximo. Verdade. Mas a gente tem. Obrigada. Obrigada. Depois que a gente faz os 5, a vida muda, viu? Melhor é só.
E não precisa pagar conexão, viu? Essa é mais interessante ainda. Onde você estiver, está conectado. Não precisa pegar as conexões de nenhum lugar que você vai. É, o pequenininho é o danado. Mas ele é bom, porque ele é que leva os nós para a gente. Né, André? Exatamente. Mas depois a gente vai lembrando que o outro é nosso espelho. Aí os neurônios dos espelhos começam a falar: olha, ele é seu espelho, ele é seu espelho. É verdade, é verdade. E a gente vai vendo a preciosidade da vida. Ela é muito preciosa. E essa vai ser a nossa tarefa, descomplicar a vida. Isso. Quanto mais complicada, mais ela se enrosca. Obrigada pela sua presença e obrigada pelo que você acabou de me dizer. Independente de qualquer coisa, já foi bom escutar. Tá bom, eu também. Obrigada. Escutei, Ana. Quase não te escutei. Como é que chegou para você? Ai, que bom. Tá bom, moça. Valeu. E agora, seu bolo, está na sua mão. Agora eu só estou vendo uma lua lá em Campo Grande. Tem um sol diferente aí, né? Uhum. Depois que vive. E Bob colocou no dia 2 de fevereiro. Você tem ideia do que é isso? Você não tem ideia? Você não tem ideia que data é essa? Não. É a cultura baiana. É um dia que a cultura baiana não se faz nada. Eu estou falando. No dia 2 de fevereiro é o dia de festa de Iemanjá. É uma grande festa que existe. Então, nós vamos começar aí com vocês com Iemanjá. A festa de Iemanjá. Só marcado por um paulista em Campo Grande. Cultura regional. Ah, mas tem festa o ano inteiro. Ah, eu também estou feliz da possibilidade de conhecer e de fazer um trabalho com vocês.
Gostei de ter vocês no encontro. E aí vai. Não, não conheço. Eu já sei que o campo é grande. A única coisa que eu sei é que o campo é grande. Em todos os sentidos. O sorriso de vocês diz isso. Ah, tá. Perfeito. Perfeito. Bob, agora você escuta? Eu escuto só você. Ih, que privilégio. Oi? Ele só está escutando a mim agora. Então, você quer que eu faça o que com as meninas? Que eu me despeça por você? Ah, ele está se despedindo de mãozinha. Mas você vê elas? Abrir. Vê. Abrir. Beijo pra você. O que eu fiz? Beijo. Um beijo Beijo, grande, tchau, muito gente. Bom descanso. obrigada.